A paz do Senhor para os irmãos. Meu nome é Márcio Gomes, servo do Deus Altíssimo. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos mais uma porção da palavra de Deus, que fica em Mateus, capítulo 6, a partir do versículo de número 25. Mateus, capítulo 6, a partir do versículo do número 25 ao 34, que diz assim: Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, que não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiro. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Meus irmãos, nós vivemos em um mundo muito complicado. As pessoas hoje estão muito mediatistas, as pessoas querem que as coisas aconteçam rápido, E a ansiedade tem tomado conta da vida dessas pessoas. A ansiedade tem deixado pessoas doentes, não só fisicamente, mas também espiritualmente. Às vezes nós esquecemos de que Deus tem cuidado de nós. Deus tem nos abençoado. Deus tem nos dado aquilo que realmente nós necessitamos. Às vezes nós queremos buscar coisas que não estão nos planos de Deus para a nossa vida. Aí começa a ansiedade, começa a angústia. Por que não acontece? Por que isso não aconteceu hoje? Por que? Tanto porquês. E a pessoa acaba se enfraquecendo, não só fisicamente, mas também espiritualmente. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. O versículo 33. Nós precisamos tomar posse disso. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Sabendo disso, eu te faço uma pergunta. Então, por que você anda ansioso? Deus sempre tem o melhor para você. Deus tem o melhor preparado para você. O caminho que você está trilhando pode não ser os caminhos de Deus. O profeta Isaías vai dizer que, os meus deuses, usando o profeta Isaías, falando pela boca dele, dizendo, eu bem sei os meus pensamentos que tenho sobre vós. Os meus pensamentos são muito mais profundos do que os seus. Porque eu conheço o seu coração. E nós sabemos que o coração do homem é enganoso. Lá em Jeremias 29, 13, versículo 11, 13 diz assim, porque eu bem sei que pensamento tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvireis. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. A única maneira, meus irmãos, de nós controlarmos a nossa ansiedade, essa nossa angústia de querer que as coisas aconteçam no nosso tempo, é tomar posse do versículo 33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Nós precisamos tomar posse disso. Nós só podemos combater, irmãos, essa ansiedade, essa angústia, nos humilhando na presença do Senhor.
É por isso que Pedro, lá na sua carta, em 1 Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7, ele vai dizer: humilhai-vos, pois debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. A seu tempo, não o nosso tempo, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ele tem cuidado de você. Provérbios 12, 25 vai dizer que a ansiedade no coração deixa o homem abatido, mas a boa palavra o alegra. A gente vê vários homens de Deus, meus irmãos, que sofreram por conta da ansiedade, de querer fazer as coisas de acordo com o seu querer, com a sua vontade. Os irmãos lembram de Davi? Ao invés de estar combatendo, estar na frente da batalha, Davi estava no palácio curtindo. Não, dessa vez eu não vou, não precisa. Eu não preciso estar lá. Em vez de ele seguir aquilo que Deus já havia determinado para ele, que ele, como rei, ele deveria estar à frente, ele deveria estar junto com os soldados para dar moral para os soldados, para incentivar os soldados, não, ele ficou em casa. E acabou caindo no laço do diabo. E acabou pecando. E acabou dilacerando a vida da sua família. Sofreu muito, ao ponto de dizer: Senhor, devolva-me a alegria da sua salvação, porque o meu corpo dói, os meus ossos estão quebrados, Senhor, tende misericórdia de mim. Meus irmãos, não podemos deixar nossa ansiedade nos dominar, precisamos ter paciência e sempre esperar no Senhor. É por isso que o salmista, no Salmo 37, versículo 4 e 6, vai dizer: deleita-te também no Senhor e te concederá o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, ele o fará. Ele o fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como ao meio-dia. Glorificado seja o nome do Senhor. Muitas vezes nós sofremos por nos deixar levar pelos desejos do nosso coração, meus irmãos. Nós queremos fazer aquilo que dá na nossa telha. Irmãos, eu sofri muito com isso. Eu morava na cidade de Angra dos Reis. E quando eu saí do quartel, eu queria, o que eu queria? Eu comecei a trabalhar na área de segurança, eu falei: vou fazer a prova da Polícia Militar. E eu estudando, os colegas estudando comigo. E aí fiz a primeira vez, não passei. E o pastor da minha igreja, o pastor Jorge Gouveia, chegou para mim e falou assim: Márcio, eu não estou sentindo paz no meu coração. Isso não é para você. E eu insistindo, eu fiquei com raiva do pastor, fiquei chateado com o pastor. Fiz uma vez, fiz 2 vezes, fiz 3 vezes e não passei. E Deus falou que ia me tirar de lá, ia me levar para uma cidade. E eu estava todos os projetos para ficar em Angra e querendo ali ajudar a igreja, estar junto com o pastor. E tive que sair, porque Deus, ele acabou me convencendo de uma forma sobrenatural e me fez vir morar em Recife. Chegou aqui em Recife, Deus abriu as portas para mim, meus irmãos. Sabe por quê? Porque eu comecei a entregar a minha vida, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Aqui em Recife as portas do céu se abriram. Aqui em Recife eu passei num concurso. Aqui em Recife eu comecei a trabalhar como tradutor e intérprete de Libras. Aqui em Recife eu comecei a crescer, não só profissionalmente, mas também ministerialmente. Aqui em Recife eu concluí meu seminário. Aqui em Recife Deus me deu uma família, Deus me deu uma casa. Deus me deu uma estabilidade, algo que eu não tinha em Angra dos Reis. Mas sabe por quê? Foi a partir do momento que eu entreguei a minha vida nas mãos do Senhor e deixei Deus me guiar. Deixei a ansiedade de lado, aquela angústia de querer fazer. Não, eu quero. Mas Deus, ele tem planos e propósitos no nosso coração que muitas das vezes são diferentes daquilo que nós queremos para nós. Por isso que Jeremias 17, versículo 9 e 10 vai dizer: enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Eu, Senhor, esquadrinho os corações e aprovo os pensamentos para vos dar segundo o vosso proceder, segundo o fruto de vossas ações. Irmãos, na hora da angústia, nós precisamos fazer, sabe o que? É clamar ao Senhor. Não podemos ficar ansiosos. Está angustiado, nós precisamos nos aproximar. Nós precisamos ler a palavra, buscar a direção do Senhor. Porque o nosso coração verdadeiramente é enganoso. O meu coração estava enganoso. Deus queria me tirar do meio da minha parentela, queria me tirar daquela cidade e me trazer para um lugar que eu não conhecia ninguém, para me abençoar, para abrir as portas do céu para mim. E foi isso que Deus fez. Eu não passei em todas as provas que eu fiz lá. Quando eu cheguei em Recife, a primeira prova
Curso técnico federal, que o povo estuda aí 1 ano, 2 anos para se preparar, eu fui o 12º colocado. E foi para o grupo da tarde, eu disputei com uma molecada de 16, 17 anos. E eu nem sabia disso. Foi Deus mostrando para mim, ó, tá vendo aí? Você não passou lá naquelas provas que você fez porque não era planos, não estava dentro dos meus propósitos, dos meus planos. Não adianta a gente querer trilhar planos, caminhos diferentes daquilo que Deus tem propósito para nós. Nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus, a ter o discernimento e entender o que Deus está falando. Deus nos fala através da palavra. Deus pode usar pessoas para te direcionar, para te aconselhar. Deus nos fala o tempo todo, está falando conosco. Nós precisamos abrir a nossa mente para ouvirmos a voz de Deus. No Salmos 23, meus irmãos, é um salmo que nós conhecemos. Ele vai dizer: o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me imensamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Tome posse dessa palavra. O Senhor é o seu pastor e você de nada terá falta, porque o Senhor preenche todas as lacunas. Ele vai te sustentar, Ele vai te abençoar, Ele vai te direcionar. Você precisa abrir a sua mente espiritual, abrir o seu coração para que Deus possa te direcionar e para que você possa compreender quais são os caminhos de Deus para a sua vida. Irmãos, não podemos deixar as lutas do dia a dia, as dificuldades, os problemas, tomar conta da nossa vida. E aí vem a ansiedade, aí vem as dificuldades, aí vem as enfermidades. Porque o Senhor, meus irmãos, Ele jamais nos abandona. Às vezes a gente acha que Deus nos abandonou, mas não abandonou não. Por isso que o salmista, lá no Salmo 27, 10, vai dizer, porque quando meu pai ou minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Isaías 49, 15 vai dizer, pode uma mãe, ainda amamentando o filho do seu ventre, o abandonar? Pois mesmo que esta o abandone, eu, Senhor, jamais te abandonarei. Às vezes o caminho que você está trilhando não é o caminho de Deus. E você acha que Deus te abandonou. Deus não te abandonou. Deus tem cuidado de você. Deus tem te abençoado. Deus tem te livrado de muita coisa. Mas você precisa retornar aos caminhos do Senhor. Isaías 43, versículo 1 e 3 vai dizer, mas agora assim diz o Senhor que te criou, a Jacó, que te formou, a Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergerão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem as chamas arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Senhor de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por resgate e a Etiópia e a Seba em teu lugar. O Senhor é contigo. Se passares pelo fogo, não te queimará. Se passares pelas águas, você não submergerá. Porque Deus tem nos protegido. Porque nós somos filhos de Deus. Ele tem cuidado de nós. Tome posse disso. O Senhor tem o melhor para você. O Senhor tem o melhor para mim. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? Eles poderiam abrir mão dos princípios deles, como muitos estão fazendo por aí. Tem gente abrindo mão dos princípios para conquistar, os seus projetos. E aí começa o sofrimento, aí começa a confusão. Mesaque, Sadraque e Abednego não abriram mão dos seus princípios. Eles não aceitaram adorar ao rei. E diz o texto lá, eu gosto muito desse texto, que é Daniel 3, 17, 18, que eles vão dizer assim, eis que o nosso Deus a quem nós servimos é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos as estátuas de ouro que levantaste. Às vezes Deus pode não nos dar certas coisas que nós queremos. Deus pode não nos dar, porque Ele sabe que não é o melhor para nós. Agora nós precisamos entender que mesmo quando Deus diz um não para nós, é porque Ele está cuidando de nós. Porque Ele sempre vai querer o melhor para mim e para você. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes sejam conhecidas as vossas petições em orações e ações de graças. E o Deus da paz, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus.
Tome posse dessa palavra. Não andeis inquietos. Filipenses 4, versículos 6 e 7. Ore, busque a Deus. Confie nele. Não deixe os seus desejos sobressaírem aos projetos que Deus tem para a sua vida. Ouve a voz de Deus. Peça discernimento a Deus, para que você não venha trilhar caminhos errados. Não andeis ansiosos. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. E você ainda que não teve um encontro com Jesus, aceite Jesus como seu Senhor e Salvador. Não existe outro caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A Bíblia diz lá em João capítulo 1, versículo 11 e 12, que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberem, deles o direito de serem chamados filhos de Deus. Venha para o grupo dos salvos. Venha fazer parte da Igreja Universal, da igreja que vai morar no céu. Aceite Jesus como seu Senhor e Salvador. Entregue a sua vida a Ele e você vai ver o milagre que vai acontecer na sua vida. E você vai ver o sobrenatural acontecendo na sua vida. O Senhor está de braços abertos. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, disse Jesus. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Faça isso. Busque ao Senhor. Confie nele. Entregue a sua vida nas mãos do Senhor. E Ele vai tirar toda essa ansiedade, toda essa angústia. E Ele vai te dar uma direção. Porque o caminho de Deus é sempre o melhor para mim e para você. Buscai primeiro o reino de Deus, diz Mateus 6,33, e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam presentes na sua vida e na minha vida, nos direcionando, nos conduzindo de acordo com o seu querer e a sua vontade. Fiquem na paz, em nome de Jesus.